Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos resolver questões trabalhando o nosso lindo mapa mental. É isso mesmo, nós temos um mapa mental bem bacana sobre classes gramaticais, né? As classes de palavras. Nós vamos analisar esse mapa com detalhes e vamos resolver questões. Eu vou te provar que com esse mapa mental você consegue resolver muitas questões envolvendo esse assunto. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá então analisar o nosso mapa de classes gramaticais, né? Classes de palavras, nosso mapa de português aí, criado para facilitar a vida do concurseiro, né? Porque o concurseiro ele estuda muito, tem muitas disciplinas, muitas matérias, muitos conteúdos para estudar. Então, mapa mental, a ideia do mapa mental é simplesmente facilitar, né? Colher o máximo de informação daquele assunto e colocar num papel só, numa folha só, para você bater o olho e já lembrar das 10 classes gramaticais, o que é cada classe gramatical, né? E aí acaba facilitando a sua revisão. É isso mesmo. Aí o nosso mapa mental é ideal para você revisar, para você estar vendo o conteúdo. É claro que você tem que estudar aprofundadamente cada uma dessas classes gramaticais, tá? Isso é importantíssimo, estudar cada uma a fundo, né? E procurar aquelas que mais caem na sua banca de concurso. Mas esse mapa mental vai te ajudar para qualquer prova, tá? Classes gramaticais é um assunto que cai em qualquer prova, qualquer banca organizadora e qualquer cargo de concurso também, tá? Porque é um assunto aí, vamos dizer assim, primário, para você dar o pontapé inicial para aprofundar aí a língua portuguesa, tá? Classes gramaticais é a base para você dar o pontapé inicial para aprofundar essa matéria. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, aqui nesse mapa eu reuni as 10 classes gramaticais, mas eu separei. As setas verdes vão indicar as classes invariáveis, ou seja, aquelas classes que não vão sofrer nenhum tipo de flexão, flexão de gênero, número, não. Aqui a classe invariável, ela permanece com a mesma estrutura, tá bom? Independente da colocação ali dentro da oração, independente das circunstâncias. Tudo bem? Agora, as classes variáveis, essas que estão aqui de setinha azuis, né? Essas classes aqui, né? São classes que sofrem variação, elas podem sofrer variação de gênero, número, grau e por aí vai, tá bom? Então, as setas verdes indicam as classes invariáveis. Quais são? Advérbio, conjunção, interjeição e preposição. São 4 classes gramaticais que não sofrem variação, são classes invariáveis. Agora, as classes variáveis são substantivo, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. E aí você vai perceber que são seis classes gramaticais variáveis. Então, 4 mais 6, totalizando aí 10 classes. Existem 10 classes em língua portuguesa e essas 10 classes são divididas em variáveis e invariáveis. Tudo bem? É isso que você precisa saber. E aí, cada classe tem uma pequena descrição aí, né? Explicando o que seja cada uma, para você ter uma breve visualização. Bateu o olho, opa, lembrei que artigo acompanha o substantivo. Opa, lembrei que o pronome substitui ou acompanha o substantivo. Então, para você bater o olho e lembrar, é mesmo um material de revisão. Tudo bem? Agora, eu vou te provar que com esse mapa mental você vai conseguir resolver questões simples que pedem ali apenas que você conheça o que é cada classe gramatical. Então, esse mapa mental com certeza pode te ajudar sim a resolver questões de concurso. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, a primeira questão é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, banca FGV, tá? Questãozinha recente aí de 2023, beleza? Vamos resolver essa questão analisando apenas o nosso mapa mental. E você vai entender que o mapa mental ele serve para revisar e você vai conseguir resolver questões apenas lembrando dos conceitos que estão neste mapa, beleza? Vamos lá então. A creche, como foi apelidada, provavelmente serviu de rota migratória há 150 milhões de anos e guarda pegadas
de indivíduos jovens e adultos. E aí, a banca grifou aqui a palavra adultos, beleza? Bom, na passagem acima, a palavra adultos pode ser associada a duas classes gramaticais diferentes. Olha aí, são elas. Então, o enunciado diz que a palavra adultos, que foi grifada, pode ser associada a duas classes gramaticais diferentes. Então, a gente vai analisar aqui. Letra A, adjetivo e advérbio. B, substantivo e adjunto. Adjunto nem é classe gramatical, então você já pode eliminar. C, substantivo e adjetivo. D, pronome e adjetivo. E, pronome e advérbio. Bom, então aqui vamos por eliminação. A gente já sabe que existem classes que podem ser variáveis e classes que podem ser invariáveis. A gente sabe que a classe variável é aquela que pode sofrer algum tipo de variação, por exemplo, de gênero, feminino, masculino, de número, singular e plural. Então, se você consegue fazer esse tipo de variação com a palavra, você já vai eliminar aquelas classes que são o quê? Invariáveis. Por exemplo, aqui, ó, na letra A está falando que pode ser advérbio, e você já vai eliminar. Por que não pode ser advérbio? Porque advérbio, aqui no nosso mapa, é uma classe de palavra, o quê? Invariável. Se advérbio é uma classe de palavra invariável, você já vai eliminar, porque você concorda comigo que você consegue falar adulto e adultos. Aqui está no plural, adultos. Se eu já conseguir jogar para o plural, significa que essa classe é o quê? Variável. Eu consigo manter no singular e eu consigo jogar para o plural. Adulto, adultos. Se é uma classe variável, eu já vou eliminar onde tem advérbio. Por quê? Se tem advérbio, o advérbio é uma classe invariável, não sofre variação, portanto, eu já vou eliminar. Tudo bem? E aí, já eliminei letra A, já eliminei letra B, já eliminei letra E. Fiquei com letra C e fiquei com letra D. Agora, vamos lá. Adultos. Pode ser um substantivo? Sim. Adulto, nomeia-se aqui, ó, substantivo. É a classe que dá nome aos seres. Adulto, adulto nomeia-se. Tudo bem? Então, eu posso sim dizer que adulto é um substantivo. Agora, olha para cá, ó. Indivíduos jovens e indivíduos adultos. Veja que aqui, indivíduos, ele é também um substantivo e adultos aqui pode estar o quê? Caracterizando indivíduos, ou seja, indivíduos jovens, indivíduos adultos. Veja que adultos aqui também está caracterizando o indivíduo, né? Se ele traz uma característica aqui, ó, ele é um adjetivo. O adjetivo, ele atribui características ao substantivo. E no caso aqui, ó, indivíduos adultos. Adultos é a característica do indivíduo. Indivíduo jovem, indivíduo adulto. Está caracterizando o substantivo indivíduo. Então, aqui também ele pode ser um adjetivo. Encontramos o nosso gabarito. Gabarito aqui, letra C. Tudo bem? Espero que você tenha acertado, hein? Viu aí como o mapa mental pode ajudar a você resolver questões? Questão aí da FGV. Vamos lá, vamos à nossa segunda questão de hoje, agora com a banca IBAN. O planeta pode começar a sofrer com um novo problema: as falhas na fotossíntese. Os elementos sublinhados na ordem em que aparecem classificam-se morfologicamente como, e aí mais um alerta aqui na questão, né? Quando a banca pede ali morfologicamente, você vai lembrar que morfologia é o campo, né, da língua portuguesa que vai trabalhar com as classes de palavras, né? As classes gramaticais. Então, morfologicamente falando, eles querem que você destaque, que você identifique qual é a classe gramatical daquelas palavras destacadas, sublinhadas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos aqui trabalhar olhando para o mapa. Olha esse primeiro destaque aqui, começar a sofrer. Veja, começar aqui, a sofrer. Então, veja aqui, esse A aqui, ele está fazendo uma ligação, conectando um vocábulo ao outro, conectando uma palavra a outra, está ligando ali dois elementos. Qual classe gramatical, olhando para o mapa aí, com cuidado, com carinho, veja qual é a classe gramatical
que liga dois elementos dentro de uma oração? É isso mesmo, a preposição. A preposição tem essa função de ligar dois elementos, né? Um verbo ou um nome, ele vai exigir a preposição para fazer essa conexão com o complemento, tá? Então, a preposição é um elemento ali que liga duas palavras, dois vocábulos dentro de uma oração. Tudo bem? Preposição. Então, só pode ser letra A ou letra D. Letra B de bola já posso eliminar. Letra C de casa já posso eliminar. Ficamos, então, com essas duas possibilidades. Agora, olha para o próximo destaque. As falhas. Veja que esse as aqui está acompanhando o substantivo falhas, né? E aí, as falhas está ali acompanhando o substantivo definindo, né? A classe gramatical que acompanha o substantivo, a gente pode observar aqui no mapa, é o artigo, né? E o artigo, ele também tem essa função, né? Ele pode definir ou indefinir. Veja que aqui, ó, poderia ser umas falhas na fotossíntese, né? E aí você veria que seria um artigo indefinido, mas as falhas é o artigo definido, que está definindo as falhas na fotossíntese, ou seja, essas falhas já são conhecidas, já são definidas, tudo bem? O artigo, ele é um artigo definido, está acompanhando ali o substantivo falhas, tudo bem? Então, vemos aqui, ó, que o nosso gabarito só pode ser o quê? Letra A, beleza? E aí, acertaria essa questão? Vamos lá, vamos à nossa terceira questão do vídeo de hoje, trabalhando aí o nosso mapa mental. Agora, questão da banca COSEAC, né? COSEAC UF. Vamos lá. Responda a questão com base no fragmento a seguir. Depois de tudo combinado, quis ser simpática e encerrar a troca de mensagens com um emoji sorridente ou com uma mãozinha com o polegar levantado. Mas me atrapalhei e mandei um coração vermelho gigantesco, batendo forte, pura paixão. As classes gramaticais dos vocábulos sublinhados são, respectivamente. Então, a questão aí da COSEAC UF está pedindo para que você identifique quais são as classes gramaticais, né, das palavras destacadas: vermelho, gigantesco, forte e pura. Bom, classes gramaticais a gente vai sempre observar o nosso mapa, né, é claro, mas dentro da oração a gente tem que perceber a ligação, né? Essas palavras estão se remetendo a que outras palavras? Essas palavras estão interligadas, né, se referindo a quais palavras dentro do enunciado, dentro da oração. Por quê? A gente sabe, né, que as classes gramaticais, elas possuem uma classificação inicial, né, uma indicação inicial, como a que está no nosso mapa aí, mas a gente sabe também que, dependendo do contexto, a gente pode trocar essa classe gramatical, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Vou aqui dar um exemplo clássico, né? Por exemplo, andar. Andar, a gente sabe que é o quê? Olhando para essa palavra isoladamente, a gente sabe o quê? Que andar é o quê? Verbo, né? Verbo indica ali, ó, você pode olhar no mapa, indicação, estado ou fenômeno da natureza. E olhando para andar, andar é uma ação, né? Andar é uma ação. Andei pela orla da praia. Então, você vê que andar vai indicar uma ação. Só que, se eu colocar essa palavra dentro de um contexto diferente, eu posso trocar a classe gramatical da palavra andar. Por exemplo, o andar dela é belo. Veja, o andar dela é belo. Veja que aqui agora, andar não é mais verbo. Aqui eu estou falando do jeito dela andar, né? Eu estou aqui nomeando, né, a forma dela andar. Então, veja, ó, o andar, o andar. O artigo aqui, ó, está substantivando o verbo andar. Então, esse andar vira substantivo, está nomeando algo. Tudo bem? Então, veja, gente, que o verbo, né, ele pode se transformar em substantivo, o advérbio pode se transformar em substantivo, por exemplo, não. Não é advérbio, né? Aqui, ó, não é advérbio de negação. Mas se eu falar o não que ela disse foi forte, veja que o artigo, né, que é uma classe que acompanha substantivo, olhando lá no mapa, ele vai substantivar esse não. Então veja que, dependendo do contexto, as classes gramaticais, elas podem ser transformadas em outras classes, tudo bem? Mas aqui, ó,
a gente vai sempre olhar as conexões, justamente isso. Tem um artigo antes que está substantivando aquela palavra? Tem algum determinante que está substantivando aquela palavra ou não? Essa palavra está se referindo a quê? A um substantivo? Essa palavra está se referindo a quê? A um verbo? Tudo isso vai mudar a classificação. Olha para cá. Mandei um coração vermelho. Coração vermelho, gigantesco. Veja que vermelho e gigantesco são características do substantivo coração. Qual é a classe gramatical que vai atribuir características a um substantivo? Olha para o mapa. É o adjetivo. O adjetivo atribui características a um substantivo. O coração é vermelho e o coração é gigantesco. São características do coração. Portanto, eu tenho adjetivo e adjetivo. As duas primeiras palavras, vermelho e gigantesco, são adjetivos. Agora, olha para cá. Batendo forte. Forte é como o coração está batendo. Veja que batendo é verbo. Então, essa palavra aqui ela não está mais se relacionando a um substantivo como ali antes, né? Vermelho e gigantesco. Forte está se referindo à forma de bater. E bater é verbo, batendo forte. Qual é a classe que modifica um verbo, indicando a circunstância? Está batendo forte? Está batendo fraco? Está batendo intensamente? É a forma como está batendo. Veja que o advérbio é uma forma, né, de indicar ali a circunstância, modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Veja que ali eu estou me relacionando com um verbo. A forma que está batendo forte está se relacionando com um verbo, portanto, é advérbio. A palavra forte é um advérbio. Pura paixão. Pura paixão. Paixão, substantivo, pura, está trazendo uma característica para a palavra paixão. Então, também está se referindo ali a um substantivo, né? Então, eu tenho ali uma atribuição de característica a um substantivo, portanto, eu tenho um adjetivo. Pura paixão. Paixão pura. Tudo bem? Então, veja que dependendo da relação, se está se referindo a um substantivo, eu vou chamar de adjetivo. Mas se está se referindo, né, se está se direcionando ali a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio, eu vou classificar como advérbio. Então, cuidado, as relações entre as palavras também vão te ajudar a identificar a classe gramatical, tá? Então, sem muito mistério, gabarito aí da nossa questão, letra B. Eu espero que você tenha gostado das questões que nós resolvemos aqui, né? Da FGV, da IBAN, da COSEAC. Espero que você tenha gostado desse mapa, tudo bem? Me segue lá no Instagram, Bela Escrita, tem outros mapas mentais lá bem bacanas para você. Tem dicas lúdicas, didáticas que vão te ajudar aí a estudar para o seu concurso, tá? Se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com outros concurseiros. Te vejo numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.